o blog Dia a Dia no Detalhe recebe agora um jovem. Né? A gente já entrevistou, eu acho que nesse blog tem 2 jovens, tem Ricardo Cavalcante, tem tanta gente aí participando, tem o brasileiro que não tem espaço, às vezes, de falar numa Rede Globo, de não ter espaço de falar nessas grandes emissoras de televisão. Nós vamos entrevistar um jovem que é muito atuante na sociedade, é um publicitário, tá? Álvaro Arthur. Inclusive, é meu parente, ele é meu primo, é alguma coisa assim nesse nível. Seria um primo, é uma misturada. Tá? E como a gente quer mostrar o brasileiro, tá? Ele é brasileiro. Né? Então, a primeira pergunta que eu te faria, para que as pessoas possam sentir como é que você se vê, é quem é o Álvaro Arthur para você? Quem é o Álvaro Arthur? Eu sou realmente um brasileiro, como você já falou, sou um publicitário, faço isso por paixão. Foi a maneira que eu encontrei de extravasar a minha criatividade. Você, como músico, como poeta, sabe que a gente precisa desse espaço para deixar fluir o que tem dentro da gente, as emoções. E isso eu faço com o meu trabalho, com a publicidade, que é uma coisa que eu realmente amo, gosto de fazer. No mais, acho que eu tento ser uma pessoa do bem, trabalhar também para que tudo no mundo flua de uma maneira natural. Fazer a minha parte, eu acho que não é fazer muita coisa, mas fazer o básico, fazer o correto, fazer o certo. Acho que é um caminho interessante para tudo fluir bem. É engraçado quando você fala pessoa do bem, né? Porque o bem para um ser humano é uma coisa, para o outro é outra coisa, para o outro é outra coisa. Ou existe um bem universal? Olha, tem um ditado que eu acredito muito, que todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Teve até uma pessoa que falou, não me recordo quem foi, onde eu vi isso, que acho que foi um pajé, perguntaram o que era o bem e o que era o mal para ele. Ele falou, olha, o bem e o mal são 2 lobos que ficam dentro de mim. Aí ele falou, mas e qual é o lobo que prevalece? Aí ele é o que eu mais alimento. Eu acho que é uma visão interessante. E você tem quantos seguidores ou amigos no Facebook? Olha, não lembro da quantidade, mas acho que em torno de umas 200 pessoas. Os seus posts, quando você coloca seus posts, eles lidam com essa temática do bem ou eles são livres? Você diz assim, tô dormindo. Tô comendo um cachorro quente e tal. Ou são posts, porque os meus posts, eu tenho quase perto de 5.000, tá? Eles sempre vinculam, os posts são entrevistas que eu faço, é tudo ligado à área de arte e cultura, sempre. Ou então eu comecei um movimento agora, Nandi Hall Cinquentão, você entende? Onde eu coloco a posição de um homem que completou 50 anos e são posicionamentos filosóficos sobre a vida. Tá? Pretendo até fazer um livro, talvez, daqueles posts. Sabe, o Carpinejar, Fabrício Carpinejar, fez um livro dos seus tweets. Tá? Então, é uma ideia. Como os seus posts se lidam com o bem, tá? E se eles fazem uma boa publicidade do Álvaro Arthur no Facebook? Eu tento levar mais para o lado da distração, da descontração mesmo. Quando eu não estou tô de bobeira, eu coloco alguma coisa que eu vejo ou em blogs ou em sites, notícias que eu acho interessantes, notícias irrelevantes também, fazer um comentário que tente deixá-la mais atraente de alguma forma. Uma pitada de ironia, de sátira também. Eu uso isso também, mas eu não levo muito a sério os meus posts, não. Eu posto muito sobre o Vasco ganha, eu dou uma alfinetada nos flamenguistas, assim... Mas, assim, por um lado também, a maioria dos meus amigos são flamenguistas. E eu tenho uma relação saudável com todos os outros times também. Mesmo sendo vascaíno bem posicionado, vascaíno mesmo, desde criança, meu relacionamento com os outros torcedores é perfeito. Assim. Queria colocar uma questão importante, que mesmo sendo um jovem, ele marcou um horário para chegar na entrevista e chegou. Perfeitamente, ainda trouxe um vinho português para nós, que nós agradecemos de coração. Agora... Continuando nessa linha, vamos pegar o gancho. Nós estamos esquecendo um pouco de falar da publicidade, que a gente vai voltar. Claro. Nós já falamos de um lado filosófico, que é o lado do bem, né? Vamos falar agora um pouquinho dessa paixão que move o brasileiro. Inclusive, nós vamos ter aqui a Copa do Mundo. Isso. Né? Essa paixão que chama-se Vasco. Durante um período do futebol brasileiro, os flamenguistas, principalmente, que é a maior torcida do país, costumavam dizer que o Vasco sempre era vice. Foi. Tá? E hoje, este ano especificamente, nós estamos em 2011, você vai ver na abertura da matéria, tá? Nós temos o Vasco ganhou. Acho que Copa do Brasil. Foi. Está
semifinal, alguma da coisa da Sul-Americana, e hoje lidera, no dia de hoje, você vai ver a data no início da entrevista, dia de hoje lidera o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, junto com o Corinthians. Que interessante isso. Você passa de vice, ou seja, eu queria primeiro falar do teu sentimento quando você inúmeras vezes não, uma quantidade X de vezes, viu o seu time perder para um arquirrival que é o Flamengo. O que você sentia? Olha, a gente fica triste e tal, mas eu penso assim, olha, minha vida não é o futebol. Quem está lá está ganhando o dinheiro dele. Os jogadores estão ganhando, os diretores do clube. Então, para que eu vou estressar, esquentar minha cabeça com um jogo de futebol se eu não estou ganhando nada com isso? Se ganha, eu comemoro, acho divertido, brinco com os amigos, tiro um sarro e tal, que é normal. Mas futebol acho que é isso, é mais alegria. Me lembro mesmo. Até de um vice-campeonato que um cara subiu no teto do estádio e quase se jogou. Esse foi o caso, até foi no rebaixamento do Vasco. Quando o Vasco foi rebaixado, ele estava ameaçando se jogar e tal. Então, nada disso acontece com você, porque nós acabamos de entrevistar um torcedor do Clube Náutico Capibaribe, que tem o Náutico realmente como grande paixão. Mas você trata o futebol com tranquilidade. Bem tranquilo mesmo. Tá, e hoje você é um líder. Quando você tira sarro com seus amigos, você também tira sarro com tranquilidade, sem... Se tiver uma briga num bar, você vai participar? Olha, eu não me vejo em briga assim, de bar. Eu consigo discutir, mas usando argumentos. Tenho muitos amigos flamenguistas, como eu já falei, né? Mas todos, muitos fanáticos também. Mas eu nunca, não me recordo de nenhuma discussão por conta de futebol, por conta de time. Então você se consideraria uma pessoa equilibrada no futebol, que se diverte com esse esporte? Isso, para mim é diversão. Não pode passar disso. Bom, agora vamos falar da publicidade. Existe em Brasília uma corrente grande perante os moradores de Brasília que dizem que o serviço público é o serviço que dá uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso. Existe o nosso querido que se foi, infelizmente, da nossa Apple, que era o Steve Jobs, que não era servidor público. Tá? Ele criou uma Apple, depois foi demitido da Apple, depois veio para a Apple e tal. Ou seja, a vida do servidor público é uma vida estável, tá? Mas ela é uma vida onde dificilmente você vai assim atingir, a não ser que você tenha algum problema, talvez de corrupção, sei lá, mas você vai atingir uma riqueza. Você está entendendo? Já a vida de um servidor na área particular, no investimento próprio, particular, na criação e tal. Meu pai, por exemplo, defendia que você teria o perfil para a atividade particular, tá? É uma atividade sazonal, onde você pode explodir numa venda de quando você consegue uma conta X, onde você pode implodir depois durante um tempo e tal, essas coisas todas. O que te move hoje? Você entende? Eu sei que hoje, pelo menos você pode, não sei se você pode revelar, mas parece que você atua na área particular, Isso. numa empresa, mas você faz concursos para atuar na área pública. Me fala um pouco dessa dicotomia. Você prefere a estabilidade e a falta de chance de ser rico, ou a chance de ser rico e a instabilidade? Olha, o que eu vejo inicialmente não é o lado financeiro. Eu vejo o lado financeiro só tendo mesmo uma estabilidade para você conseguir ter a sua vida, viver bem, viver tranquilo. Mas, por exemplo, quando você fala na questão de riqueza para mim é você viver em paz, ter suas contas em dia, ter um certo nível de conforto. Acho que para mim é ter paz de espírito também. Isso para mim é uma grande riqueza. Mais do que bens materiais, acho que a riqueza está nesses detalhes. Você poder viver o que você tem. Porque tem muita gente bilionária aí que não consegue usufruir dos bens que possui. Gente que morre de depressão, podre de rico, digamos assim. Então, nesse caso, o serviço público atenderia perfeitamente. Atenderia, mas, por exemplo, eu já não estou tão... Isso foi há uns 3, 4 anos. Eu estava pensando mais em serviço público. Mas eu estou me estabilizando cada vez mais na área privada, em agência de publicidade. Eu estou há 3 anos na mesma agência, 3 para 4 anos na mesma agência. Estou crescendo lá dentro, meu trabalho está sendo reconhecido. E o que realmente eu vejo que me move bastante é de criar uma campanha e ver ela publicada na revista, ver um outdoor meu na rua, ver uma campanha na televisão, o pessoal olhando, prestando atenção. Olha, isso está interessante. Mesmo sendo varejo, é uma coisa que mexe com o público. Isso, para mim, tem mais valor, mas eu não descarto um dia ir para um serviço público
Espero que não seja tão burocrático. Engraçado, Mas- você está atingindo o nível hoje onde você faz o que você fez na universidade. Você é Isso. publicitário. Mas já fez concursos públicos para uma atividade que não tem nada a ver com sua atividade universitária, vamos dizer assim, né? Será que é engraçado? Eu vejo muito no serviço público, eu que tenho contato com vários servidores públicos, uma falta de felicidade muito grande. Você está entendendo? Existe muita gente que está feliz pela sua nível salarial Isso. e muita gente que está infeliz pela atividade que desenvolve. Você entende? Já no caso, você, até quando marcou essa entrevista, ele disse, 20 horas não sei, porque eu sou da área particular, eu tenho que chegar em ponto e tal, não sei o quê. Então não tem hora para sair, né? Tem hora Mas para tem chegar, uma para sair coisa, é mais complicado. eu sinto agora, pela sua fala, que você estaria, vamos dizer, se realizando. Você está entendendo? Você está fazendo sua atividade. Eu Você tô tá entendendo? feliz. Então, como é que fica isso? Será que talvez daqui a pouco você canse? Não, eu vou fazer um concurso que eu preciso descansar e vou ficar ali 6 horas e fazendo um paralelo terrível. Vou protocolar processo. Tá, Sim. Caribe. Tá, Caribe. Tá. Você vai ganhar o salário. Vai protocolar processo. Será que não seria o momento, talvez, aí eu falo agora sobre um empreendedor, de você, depois dessa experiência e bagagem que você tem sendo funcionário de uma empresa em crescimento, em ascensão, de ter a sua própria empresa, ou de abrir novos horizontes na área particular? Não sei. Fala um pouco disso. Assim, como criativo, a gente sempre pensa. A gente sempre a gente dá uma olhada nessas veredas que a gente pode seguir. Eu já tive uma agência, né? Não sei se você lembra, mas há uns 7 anos, mais ou menos, eu tive uma agência própria. Só que era muita despesa, muitos gastos e fiquei batalhando nela quase 2 anos. Aí depois a gente conversou e achou melhor a sociedade se desfazer e cada um seguiu o seu rumo. Mas foi uma experiência muito válida que eu vi a dificuldade que é você manter o seu próprio negócio. Ainda mais Então, na área de verdade, publicidade. faltaria uma experiência. Você já teve uma empresa, Já tive. você é funcionário de uma empresa e Isso. falta serviço público. Falta serviço público, quem sabe um dia. Agora vamos mudar um pouco do assunto, que já foi abordado em excesso. O Álvaro é um cara que tem é um jovem, tá? E tem uma relação estável, vamos dizer assim. Tem acho que namorada, uma Sim. coisa assim e tal. E já teve outra namorada, mas também de muito tempo e tal, não sei o quê. É engraçado, porque eu vejo outros jovens hoje, você entende, que tem assim uma instabilidade grande no relacionamento. Você entende? Como é que você vê hoje o relacionamento entre jovens? Tá? Se você puder revelar, não sei a sua idade direito, mas se você puder revelar... 32. 32. Então você é um mediano jovem, já está meio É. que trintão. Não tão jovem, né? Você está mas- entendendo? Porque hoje, por exemplo, eu vejo às vezes com um jovem de 18, um concurso de beijos. Quem beija mais mulher naquela festa. E você sempre foi, me parece, uma pessoa de relacionamento... Quando namora com uma pessoa, namora há muito tempo, tenta uma coisa mais de maior futuro. Fala um pouco do Álvaro e da visão de um com 32 anos sobre essa questão do relacionamento hoje, onde existem casamentos onde cada um mora na sua casa. Casamentos onde passa 4 dias na casa de uma pessoa e 3 dias na outra. Casamentos, conforme manda o figurino antigo, morando na mesma casa. Casamentos de homossexuais, casamentos heterossexuais. Nossa, a Rita, não, um desses roqueiros, parece que morava no 2º andar, um e o outro no 5º. Eles eram casados, mas porque tem determinado momento que eles tinham que ir um para a casa do outro, mas moravam no mesmo prédio. Então existem muitas formas de se relacionar hoje. Como é que você vê relacionamento? Eu acho que é natural a pessoa tentar buscar felicidade de qualquer maneira. Acho que todas as vias são válidas. Se você respeitar o próximo, acho que é o que vale. E com relação aos meus relacionamentos, realmente, eu sempre, desde moleque, quando eu comecei a ver esse lado de relacionamento, namoro e tal, eu nunca me atraiu essa questão de quantidade. Eu sempre fui mesmo pela qualidade, buscar uma pessoa que eu tenha uma reciprocidade, que eu possa ter algumas trocas culturalmente, emocionalmente. Eu não acho válido você ter uma coisa tão vazia. Olha que beijar interessante, bocas. você falou troca cultural. Isso. Olha que interessante, porque muitos homens, é sabido que o homem é meio animal. Vamos dizer assim, ele vê muito uma mulher pelo lado físico, em primeiro plano, e depois o resto. Você está entendendo? Muita gente diz isso. Mulher bonita.
Nós temos casos e casos de pessoas mais velhas, homens mais velhos, casam com meninas de 25, de 20 e tal, lindas, maravilhosas. Você fala que no relacionamento tem que haver a troca cultural, né? E o que mais? É emocional também, é troca, você está sempre aprendendo. Uma cumplicidade. Isso, você tem que estar com alguém que vai te ensinar alguma coisa, que vai te passar alguma coisa, que você vai aprender com aquela pessoa. Você acha que Facebook é salas de bate-papo, terra, wall, não sei o quê, isso melhorou o relacionamento entre as pessoas? Ou isso afastou as pessoas? Ou possibilitou também que pessoas sejam, às vezes, assassinadas? Ou, às vezes, encontrem pessoas maravilhosas? Como é que é isso? Acho que se a pessoa assim, tiver uma boa cabeça para utilizar bem essa ferramenta, falando da internet, consegue fazer o que ela quiser. Consegue seguir o objetivo, consegue chegar ao objetivo dela. Se você quer conhecer uma pessoa interessante, você procura, você vai achar, não tem como. Mas assim, eu vejo hoje esse negócio de aproximar ou afastar, faz as duas coisas. Ela pode também, ela aproxima quem está longe, mas também distancia quem está perto. Se hoje você está aqui, você pode estar com seu notebook aqui, navegando na internet, sua filha está lá no seu quarto, passa a noite toda, no celular também, na internet, está lá. E vocês não se falam, vocês estão próximos, mas estão afastados. Tem isso, eu conversei muito com minha filha pelo Facebook, ela morando no quarto e eu ali do lado. Interessante. Quem está próximo fica afastado, e quem está afastado fica próximo. Mas você sabendo... Então, meio termo é importante. É importante. O equilíbrio. Claro. Agora vamos falar de uma coisa que, vamos ver na sua faixa etária, eu tenho 20 anos a mais do que você, vamos dizer assim. A família. Pai, mãe, irmãs, mas sem aquele clichê, a família é importante. Eu quero que você defina mesmo, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, as suas irmãs, o resto da família, primos. A família tem importância e qual a importância que tem a família? A família, as pessoas mais próximas são as que mais conhecem a gente. Se a gente prestar atenção, tiver com a cabeça aberta para ouvir, sem preconceito, sem nenhum obstáculo que elas tenham a falar sobre você, sobre quem é você, você começa a se enxergar mais, você começa a se conhecer também através das pessoas que te conhecem. Porque às vezes a gente acha que se conhece, mas ouvindo uma opinião de alguém mais próximo a você, é que você vai saber quem você realmente é. Eu vejo isso e a família, para mim, é não só do núcleo familiar mais próximo, pai, mãe, irmãs. Família em geral sempre acrescenta alguma coisa. Acho que todo comentário que alguém faz de você, as pessoas te enxergam muito bem. Teve até um fato que eu vou falar do seu pai, professor, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Deixa eu só comentar aqui. O meu pai é professor Bascarahal. Isso. Você na internet, botando Bascarahal, depois eu digito no pé dessa imagem, você encontra um currículo dele na internet da UNB, tá? E ele vai falar sobre ele, o que aconteceu, eu não sei, você entende? Mas é só para você saber um pouco mais dessa pessoa, você tem um currículo dele na internet, ele é ex-professor da UNB. Isso. Vale a pena conhecer desse homem fantástico, realmente. Esse episódio, acho que eu nunca comentei com você, mas foi um batizado, eu acho que de um dos filhos da Savitri. Eu estava num relacionamento sério. Só um minuto, Savitri é minha irmã. Isso, a irmã dele. Estava num relacionamento sério, aí a gente já estava meio que capengando há um tempo, mais para lá do que para cá. Exatamente no dia do batizado, a gente conversou, saindo assim da igreja e tal, e terminamos. Eu estava bem mal, baqueado. Aí eu deixei a menina em casa, aí eu fui para a festa do batizado. Cheguei lá, falei com a família inteira. Na hora que eu apertei na mão do seu pai, ele falou assim: o senhor não está bem. Seu olhar não está bem. Eu abaixei a cabeça assim e falei, putz, eu respirei. Aí fui lá fora, tomei o ar, aí voltei e falei, nossa, me baqueou aquilo, né? Porque eu vi que foi uma pessoa que realmente me enxergou por dentro. Aí eu falei, nossa. Aí depois eu pensei, nossa, como é que uma pessoa assim que não me conhece tanto, não conversa tanto comigo, em um olhar, sabe, te identificar quando você está bem ou quando você não está bem. Eu achei bem válida essa experiência. Eu vi assim, nossa, o tanto que as pessoas próximas podem conhecer tanto de você que você nem sabe. É injusto o que ele fez, porque meus olhos encheram de lágrimas pela minha paixão por ele, né? Mas ele tinha essa percepção, era um mago.
Era um verdadeiro mago, sabia muito sobre mim toda vez que encontrava. Então, a família realmente é muito importante. Isso, né? É muito, muito. Né? Interessante o que você falou. Agora, vamos falar de uma área que eu sempre brinquei com você, que é a área política. Vamos lá. Né? A área política, nós temos na nossa família, realmente, acho que, vamos dizer, 70% da família seria, vamos dizer assim, mais direita, vamos dizer, alguma coisa assim. E você é um cara inovador. Você tem suas ideias próprias, né? Você as defende quando você acha que tem necessidade, você está entendendo? Ou então você diz, não, está tudo bem, está tranquilo e tal, não sei o que e tal, brinca e desconversa, vamos dizer assim. A sua atuação política, eu quero saber não só a sua atuação a nível de, se você puder falar, a nível de, se você é um cara de ir na rua, lutar pelos seus ideais. Se tem, no Facebook, recentemente, foram feitas várias convocações contra a corrupção. Sim, muitas pessoas foram... marcha. Se você é de ir na rua, se você... quem você admira, qual a facção, por quê? Se você acha importante, por exemplo, que uma pessoa de 30 e poucos anos, que não tem... não quero saber de política, não quero saber de nada disso, não influencia, se influencia. Quero saber sua visão geral sobre a área política. Sim, eu acho que é fundamental cada brasileiro participar, não só brasileiro, a pessoa tem que ter esse lado político bem desenvolvido, tem que... Por exemplo, minhas filhas nem querem tirar título, tiraram na marra, não sei, eu não entendo, porque eu acho que uma decisão de um Congresso Nacional muda a sua vida dentro da sua casa. Então, queria que você colocasse a sua opinião, apesar de ter colocado a minha. Né? Não, claro, mas eu não me vejo como um militante, mas eu tento influenciar as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, conversar, trocar informações e, de repente, passando um e-mail, através de um e-mail, um pensamento, no momento oportuno. Eu acho que você também não pode ficar, digamos assim, desculpa a expressão, mas enchendo o saco dos outros, falando, porque essa pessoa fez isso, e aquele que você votou não fez isso. Eu acho que é perder tempo você tentar influenciar alguma pessoa com esse tipo de argumento, o que fez, o que não fez, o que rouba, o que não rouba. Acho que não é por aí, não. Acho que você conversando, tentando ver o melhor, de uma maneira geral, para o país, acho que é o caminho. Você vendo quem tem os projetos que realmente... Quem tem um projeto que realiza uma coisa viável e conversando a respeito de cada possibilidade de desenvolver os projetos que cada partido tem, né? Por exemplo, eu gosto de questionar e admirar aquilo que eu considero correto, apartidariamente. Ou seja, se o partido de direita desenvolveu um trabalho tal, eu considero correto, eu apoio. Se o partido de esquerda e tal, eu seria, vamos dizer, um homem de centro. Tá? Você acha que é por aí, ou você acha que quando você é de um partido ou de uma área, o outro partido... Uma vez um político X, muito conhecido, não vou citar aqui, me disse assim, isso aqui é um teatro. Tem o lado que apoia o governo e o que vai contra o governo. Quem vai contra tem que ir o tempo todo. Quem apoia tem que ir o tempo todo. Por exemplo, se você fosse um político, você seria assim? Você é de um partido, então você tem que apoiar, e uma hora você não está concordando e tem que apoiar, e você faz uma pesquisa com seus eleitores e eles dizem, não apoie, mas você tem que apoiar porque é do partido da base. Você está entendendo? Ou seja, é difícil, né? É complicado. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Eu acho que você admira um partido de esquerda. A época era de esquerda, agora administra o Brasil, eu acho. Isso. Então, você sempre está fechado com ele e o resto dos partidos não tem ideias inovadoras? Ou você é um homem que vê amplamente todas as questões? Não, eu vejo de uma maneira mais ampla mesmo. O pessoal fala, você é petista, tal, não sei o quê, mas por quê? Porque na época eu achei que quando o Lula se candidatou, seria o momento dele participar e fazer uma mudança no país. Eu acho que ele fez. Ele, por exemplo, a parte do Nordeste, Norte e Nordeste, ele olhou com mais carinho para aquelas regiões, para as pessoas pobres também. Ele olhou mais para quem precisava mesmo. Eu creio que, assim, nossa faixa etária de 30, 35, 40, não vai sentir tanto. Agora, as futuras gerações vão, porque o país vai ficar menos pobre do que era. Acho que essa distribuição de renda que teve, com os benefícios que o Lula trouxe, acho que foi válida. Engraçado que na sua resposta você citou só Lula e quem administra o Brasil hoje é a Dilma. Isso. É há mais ou menos 10, 11 meses, tá?
É engraçado, a Dilma também está administrando bem. Como é que está? Ainda está cedo para avaliar, né? Vamos esperar mais um pouquinho, mas eu acho que ela está seguindo os mesmos projetos. Gostei da limpa que ela está fazendo nos ministérios, ela está mostrando que tem pulso. Tá, pessoal, ó, tem 25 minutos. Nós vamos voltar na parte 2 falando sobre uma questão que é a seguinte. Hoje nós vemos que a mulher na sociedade está cada vez mais ocupando mais espaço. A presidente é mulher. Hoje nós temos mulheres que dirigem táxi. Hoje nós temos mulheres que... Outro dia mesmo passei por um caminhão que estava catando lixo, era só mulheres. Né? A atuação da mulher ampliou muito na sociedade. E eu vou colocar uma questão sobre a atuação masculina. Será que o homem está perdido de como deve atuar na sociedade? Será que o homem está perdido com esse crescimento feminino? Vamos começar o segundo bloco falando exatamente disso. A visão do Álvaro Arthur, que tem 32 anos, e talvez eu coloque também minha visão de 50 anos sobre essa questão. Tá? Um abraço.